E a Larissa Manoela, gente, que tá novamente aí com um problema em relação à sua carreira, né? Ano passado a gente viu ela lá no Fantástico, né, dando aquela entrevista, né, falando sobre como que era as questões aí com a família dela, né, em relação a contratos publicitários, em relação a tudo isso, né, envolvendo a carreira artística dessa moça. A gente viu ali ela dando uma entrevista, ela falando inclusive aquele meme, né, que viralizou, que ela tava precisando de um dinheiro para ela pagar um milho ali na praia, uma água de coco. Vocês lembram disso? É porque realmente passou muito rápido, né? Tudo tá passando muito rápido e às vezes a gente acha que o tempo, a gente viveu 10 anos em 2024, mas realmente porque foi muitos acontecimentos ali naquele ano. E aí, a gente vem agora com essa nova notícia aí, né, do portal do Léo Dias, dizendo que Larissa Manoela processa a gravadora que fez contrato vitalício assinado pelos pais dela, né? Então, isso daqui é ainda mais uma ainda reviravolta desse caso, né, acontecendo aí com a Larissa Manoela, sobre essa relação aí que ela tinha com os pais e que agora ela está entrando com um processo, né, supostamente, segundo aí a matéria do Léo Dias, em relação a toda essa treta, né? Aqui no subtítulo ele coloca o seguinte: a artista tem interesse em retomar sua carreira musical, mas ela se vê impedida por um contrato vitalício assinado por seus pais enquanto ainda era menor de idade. Gente, tudo vitalício é difícil, né? Porque, nossa, envolvendo questões ainda, né, de contratos. Nossa, gente, que situação, né, que essa menina tá passando. É difícil, né, você se ver aí no meio de toda essa reviravolta mesmo, né, que vai acontecendo. A moça quer fazer novela, né, muda de emissora, aí acontece isso tudo com a vida dela, ela se casa, né, e aí depois tem toda a situação ali que se causou. Aí depois tem notícias de que supostamente a mãe dela não se dava com esse menino aí, né, o esposo dela, com a família dele. E aí tem toda essa treta na mídia, né, as pessoas falando, as pessoas criticando, tanto a mãe quanto ela. Então isso acaba gerando um grande transtorno ali, né, sempre essa questão ali muito grande. Aí tem a mãe dando entrevista, tem a Larissa dando entrevista. Então, assim, vocês concordam comigo que é uma situação muito desgastante, assim mesmo, né? Pra um artista passar por isso, qualquer pessoa, né? E isso acontece em muitas famílias mesmo, né? A gente agora vê, né, essa questão aí acontecendo com a Larissa porque é uma pessoa famosa, mas isso acontece muito em pessoas anônimas, né? Esses casos mesmo aí de família, de contrato envolvendo tudo, né, que envolve dinheiro. Então é uma situação muito tensa, assim, né, que a gente fica observando mesmo, né, como que se dá esse desenrolar. Então vamos entender aqui sobre essa gravadora, né, sobre esse processo aí que a Larissa entrou supostamente aí desse jornal aqui do portal do Léo Dias. Ele diz o seguinte: após abrir mão de seu patrimônio milionário em favor dos pais, Larissa Manoela se vê envolvida em mais um imbróglio em busca da liberdade de sua carreira. Nossa, que palavra bonita! Imbróglio. Nossa, até um trava-língua aqui. Quero ver o que significa isso. Vamos ver aqui, Google. O que é? Olha só, confusão, situação difícil e mal entendido, né? Que palavra bonita. Deixa eu voltar aqui que tá mostrando meu cenário ali atrás, né? Acabado. Em busca da liberdade de sua carreira. De acordo, então, imbróglio é uma confusão, né? Em busca da liberdade de sua carreira, de acordo com as informações da Folha de São Paulo, a artista descobriu que, enquanto ainda era menor de idade, seus pais assinaram um contrato com a gravadora Deck Disc, que a mantém vinculada à empresa de forma vitalícia. Agora, ela tenta romper o acordo. Gente, é muito complicado essa questão envolvendo crianças, né? Essas crianças cantoras, principalmente, né? Que decolaram aí no SBT, principalmente. Nem só no SBT, mas em outras redes também. A extinta Manchete. A própria Globo também, né? A Record também, né? Que teve crianças ali lançando discos.
É como que naquela época, né, não se fazia assim, né? Porque, por exemplo, como que os pais vão tomar uma decisão por uma criança, né? Principalmente a questão financeira, porque essas crianças receberam muito bem, né? Eram contratos ali onde elas recebiam bastante dinheiro. Então, e não existia uma lei assim para proteger essas crianças antes, né? Essas crianças artistas. E eu falo assim no sentido generalizado mesmo, né? Até o próprio dos Estados Unidos, né, as crianças dali, né, que sempre tinham discos e lançavam muito disco. Na Europa também, isso era uma febre ali nos anos 80, 90. É, e aqui no Brasil isso também foi uma febre, né, de crianças lançando discos, toda a questão de comercialização de brinquedos, né. Lembra que até 2000, em meados de 2013, mais ou menos, ainda tinha propagandas, né, na televisão de crianças com bonecas, etc. E depois teve aí uma lei que proibiu, né, essa venda direta de bonecas para crianças, né, propaganda na televisão. Então assim, o mercado vai mudando muito, né, conforme foi se discutindo aí sobre essas questões. E o que me assusta assim é porque não tinha, né, um lei para as crianças. Então os pais elas podiam fazer milhões e os pais gastar tudo. Né? Eu não estou falando que é o caso aqui da Larissa, né? Eu estou fazendo uma contextualização do que eu acho sobre esses casos envolvendo crianças, né? Principalmente crianças cantoras, atrizes, né? E isso, atrizes, né, a gente vê, né, uma leva de novelas mexicanas, de novelas da Argentina, né, da Colômbia também, que era um boom, assim, de novelas com crianças, né, as mais conhecidas aí, Chiquititas, que viralizaram muito grande, né, e teve muito sucesso. Então essas crianças, elas não tinham ali uma lei mesmo, né, que protegesse o direito delas, né, protegesse mesmo todas as questões para elas ali, quando crescerem, poderem usar o dinheiro que elas ganharam, né? Muitas dessas crianças, inclusive, acabaram ficando sem nada quando cresceram, assim, né? E assim, difícil, né? É óbvio que tem outras pessoas, né? Tem outros casos, por exemplo, tem a Maísa, né? Que nunca reclamou sobre isso também, a gente não tem informações sobre isso, mas é uma das pessoas que a gente fica meio que especulando, né? Será que tudo bem, os pais dela, né, não gastaram o dinheiro dela? Às vezes eu fico me perguntando assim, né? Será que só com a Larissa que aconteceu isso? Porque tem outros casos também de outras crianças, né? Que falaram sobre isso, que os pais usavam dinheiro, né? Mas aí usavam moderado, né? Porque tinha que gastar para levar, né? E perdia um tempo, eles não trabalhavam, então eles ficavam ali somente pro sonho dos filhos, né? Para atuar. Eu vi uma entrevista um dia de um rapaz falando que os pais dele seguia ele, né? Ia, na verdade, seguia não, né? Ia com ele pro trabalho, para pro ambiente ali que ele estava gravando. Então acabava que os pais não tinham como trabalhar em outro serviço. E ele entendia que os pais mereciam ter uma parte do dinheiro que ele ganhava, porque eram os pais que estavam ali com ele, né? Então tem essas questões assim também, né? Que a gente fica se perguntando mesmo, né? Por que demorou tanto para ter uma lei? Por que demorou tanto para as pessoas pensarem aí nos direitos das crianças? Nesse direito principalmente ali dos pais não gastarem tudo quando uma criança é famosa, uma artista. Guardar um valor ali para essa criança, para ela poder usufruir na vida adulta, né? Porque imagina, essas crianças aí, a Maísa, por exemplo, e a Larissa, desde pequenininhas elas trabalham, você tá entendendo? Então, elas lucraram muito com isso, né? Supostamente era para ter lucrado muito. E aí tem essas situações aí que ocorrem, porque agora a Larissa, ela quer continuar na carreira musical dela, mas ela não pode, né? O que a gente vê nessa reportagem aqui, que ela não pode, por conta que existe esse contrato vitalício aí que fizeram quando ela era, né, menor de idade. Então, isso é uma situação difícil. Gente, meu Deus do céu, isso aqui é uma situação muito difícil, né? Muito difícil mesmo, né? Como que ela vai conseguir aí, né, fazer com que já de alguma forma isso seja revisto, né? Se há um contrato vitalício, como, né? Que meios que ela vai poder recorrer, né? Aí na justiça para ela, né, sair dessa situação. Então isso é bem complicado, né? A gente percebe que é uma situação muito complicada, né? Envolvendo contrato, e esse contrato, gente, é de 2012, né? Aqui mesmo nessa reportagem fica explicado, 2012, quando Larissa tinha apenas 11 anos, né? Prevê que ela está vinculada à gravadora,
literalmente enquanto ela estiver viva. Isso impede que a artista retome a sua carreira musical, algo que está dentro dos seus projetos futuros. Ela só poderia gravar músicas novamente se fosse pela Desk Disc. Gente, que situação. Meu Deus do céu, gente, o que vocês acham disso, né? Você já passou por um caso assim com um familiar seu, né, que você teve toda essa situação assim, não em relação à mídia, em toda a relação aqui que a Larissa está tendo, mas já teve uma situação assim que alguém ali, né, alguém tomou uma decisão por você e você teve que ficar a sua vida ali em prol dessa decisão? Comente aqui embaixo também. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Eu convido você a se inscrever no canal se você não é inscrito. Já deixa o seu gostei. Beijão, camponesas, e até o nosso próximo vídeo. Fui!